Muito bem, pessoal, vamos falar então sobre as duas últimas enfermidades da traqueia que são relevantes, falando agora sobre a traqueobronquite infecciosa, popularmente conhecida como tosse dos canis, uma inflamação, então, como o próprio nome diz, de origem infecciosa, causada principalmente por dois vírus, o parainfluenza vírus e o adenovírus do tipo 2, tá? A imensa maioria dos casos são causadas por esses dois vírus. E, eventualmente, a gente pode ter a traqueobronquite infecciosa sendo causada primariamente pela Bordetella bronchoséptica, mas isso vai acontecer principalmente em filhotes abaixo de 1 ano de idade e principalmente naqueles que vêm de canil, em aglomerados de cães. Tá? De outra forma, a Bordetella é muito menos frequente. É uma enfermidade altamente contagiosa, transmitida principalmente por aerossol, né? Então o animal, ao tossir, ele expele gotículas, né, com grande concentração viral, que podem então contaminar o outro animal suscetível. Então ele se espalha de forma muito eficiente, principalmente quando você tem aglomerações, né, proximidade entre os cães. Então, numa propriedade, em um local onde tenha mais de um cachorro, é esperado normalmente que mais de um cão se contamine com a enfermidade. Então a transmissão, como acabei de dizer, ocorre por aerossol ou pelo contato direto do animal contaminado com o animal suscetível. É importante sempre na anamnese verificar o histórico de exposição ou possibilidade de exposição, né? Se passeia na rua, se vai tomar banho em pet shop, se ficou em hotelzinho e assim por diante. Os sinais clínicos normalmente ocorrem entre 3 a 5 dias após a exposição a um animal contaminado, após a exposição ao vírus, e o quadro clínico é muito simples, pessoal, é tosse. Tosse intensa, tá? Normalmente um ruído, uma tosse bastante elevada do ponto de vista, digamos assim, sonoro, né? Muito intensa, que assusta assim visualmente, mas o animal parece bem sob demais aspectos. Ele está comendo, ele está bebendo, ele está bem disposto, ele está brincando, mas ele tosse muito intensamente, é uma tosse muito alta, que normalmente leva o tutor a procurar o atendimento médico. Eventualmente ocorre secreção nasal, mas não é muito comum. E como eu disse, o animal normalmente está super bem, tá? Não tem problema algum, exceto pela tosse. Então, nesse contexto, pessoal, a gente tem dois caminhos a seguir do ponto de vista diagnóstico. Tá? E eu gosto normalmente de falar com o tutor e dar as duas possibilidades para ele. Um animal com essa característica clínica, eu ofereço. Você pode fazer o exame radiográfico e hemograma, mais no sentido de descartar outras enfermidades que poderiam causar tosse, tá? Mas você pode simplesmente observar, acompanhar clinicamente o paciente e observar a resolução clínica do caso, tá? Então não é obrigatório que se recorra a exame subsidiário, hematológico e radiográfico, tá? Quer fazer? Pode ser realizado, mas como eu disse, principalmente no sentido de eliminar outras enfermidades do que propriamente o diagnóstico da traqueobronquite infecciosa. Tudo bem? O tratamento, pessoal, é muito complexo. Se tratar a SARA em 7 dias, se não tratar a SARA em 1 semana. Entenderam? Entenderam, né? Não há necessidade de tratamento algum no caso de traqueobronquite infecciosa. É uma doença autolimitada, assim como são as nossas infecções de via aérea superior, né? Os nossos resfriados, as nossas gripes. Então, na maioria das vezes, não há necessidade de um tratamento específico. Não muda o curso clínico da doença. O que você pode fazer é, no primeiro atendimento, em que a tosse está muito intensa, está incomodando, está prejudicando para o animal dormir, está prejudicando para o tutor dormir, você pode fazer uma dose bem baixa de dexametasona subcutânea ou intramuscular, tá? Bem baixinha, 0,1 mg por quilo, só para dar uma aliviada na tosse. Tá? Não vai causar imunossupressão, não vai ter problema, pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? Mas é puramente sintomático, não vai alterar o curso clínico da doença. Antibióticos não são preconizados para tratamento da traqueobronquite infecciosa. Então, na verdade, são contraindicados, tá? Não tem nenhuma indicação de realização antibiótica nesses casos, a menos que o animal evolua com pneumonia bacteriana oportunista.
E como que eu vou saber, professor? Pelo acompanhamento clínico. Animal que evolui mal e que tem contaminação bacteriana oportunista, ele não melhora a tosse, ele começa a apresentar sinais sistêmicos, então ele pode parar de comer ou diminuir a alimentação, ficar prostrado, começar a apresentar dificuldade respiratória, ele pode ter febre. No exame radiográfico muda a característica, ele passa a ter padrão, muito comumente ele passa a ter padrão alveolar condizente com pneumonia. O exame hematológico, o hemograma, também se altera, podendo haver leucocitose por neutrofilia e desvio à esquerda, toxicidade de neutrófilos. Então, entra aí no escopo da pneumonia bacteriana, que nesse caso é oportunista. Então é importante o acompanhamento. Eu gosto de pedir para o tutor que faça contato comigo em no máximo 48 horas a partir do momento do atendimento. Tá? É importante esse acompanhamento para certificar-se de que o paciente vai evoluir bem, vai debelar a doença e não vai evoluir com uma pneumonia bacteriana oportunista. Tá joia, pessoal? Sobre a bordetela especificamente, só um adendo, como eu disse, ela ocorre principalmente em animais abaixo de 1 ano de idade. O quadro clínico é muito semelhante ao do quadro viral, com tosse muito intensa. Tá? E no caso específico da bordetela, para fechar o diagnóstico, tem que fazer lavado broncoalveolar com cultura. Tá? E tem disponível no mercado também sorologia para bordetela. Recentemente eu atendi uma paciente, uma Lulu da Pomerânia, com 6 meses de idade, vinda de canil, com tosse incoercível que não melhorava, ela parecia bem sob demais aspectos, já tinha tomado 3 tipos de antibiótico e não tinha resolvido. Tá? No caso dela, o tratamento foi feito com doxiciclina e é o antibiótico de escolha para o tratamento da bordetela bronchiséptica. Então guardem aí, anotem aí, bordetela bronchiséptica, tratamento realizado com doxiciclina por um período de 2 a 3 semanas. O diagnóstico é feito de maneira definitiva por meio de lavado broncoalveolar. A sorologia para bordetela pode ser também utilizada, mas muitas vezes, para não submeter o paciente a um procedimento mais invasivo, como lavado broncoalveolar, a gente trata e observa a resposta terapêutica. Bacana? Muito bem. E para terminarmos então as enfermidades traqueais, vamos falar do trauma traqueal, que é bastante comum na nossa rotina, principalmente pelo hábito de um cão atacar o outro na região do pescoço, na região cervical. Então, o mais comum do trauma traqueal é decorrente de ferida por mordedura. Tudo bem? O diagnóstico, então, clinicamente, o paciente apresenta enfisema subcutâneo, então na palpação a gente sente o crepitar da região em função do ar que escapa de dentro da traqueia. Então aquela sensação que a gente costuma dizer, né, como amassar biscoito de polvilho, né? Então aquele crepitar na palpação da região. No exame radiográfico a gente percebe uma perda do contorno normal da traqueia, da continuidade do revestimento traqueal e o pneumomediastino. Tá? Além do enfisema subcutâneo, que a gente pode ver no exame traqueal, o ar ele migra pelos planos faciais e ele atinge o mediastino, causando então a presença de ar no espaço mediastínico. Isso pode ser visto radiograficamente. Show? A traqueoscopia ela permite a visualização do local exato da ruptura e da extensão dessa ruptura. Então é um exame bem definitivo do ponto de vista diagnóstico. Mas o exame radiográfico ele por si só, junto com a clínica, já é fortemente indicativo da ruptura da traqueia. O tratamento, normalmente tratar o enfisema, tá, subcutâneo, o animal ele vai inchando, pessoal, quando eu estou falando que ele vai inchando, pode ficar em proporções assustadoras, tá? Ele incha igual um balão, é uma coisa muito assustadora, tá? Claro que vai depender da gravidade da ruptura. Rupturas mais graves levam a um enfisema subcutâneo mais grave e aquele enfisema pode levar o animal ao choque e ao óbito. Então, de imediato, o ar deve ser aspirado com uma agulha de grosso calibre, normalmente 40 por 12, e feita uma bandagem compressiva e o animal deve ser submetido a repouso absoluto. Associado a isso,
Normalmente é por mordedura, então antibiótico terapia destinado principalmente a bactérias da cavidade oral, gram-positiva e anaeróbicas. Então, por exemplo, a amoxicilina associada com metronidazol é uma boa associação antibiótica, ou amoxicilina com clavulanato, ou uma cefalosporina de primeira geração. Então, são exemplos aí de antibióticos ou associações que podem ser utilizadas. Anti-inflamatório, tá? Normalmente há um extenso processo inflamatório, então um AINE, como por exemplo cetoprofeno, carprofeno, podem ser meloxicam, podem ser utilizados, e analgésicos conforme a necessidade, dipirona, tramadol ou outro opioide, dependendo da magnitude da dor, e isso vai ser relacionado ao exame físico. Muitos animais com enfisema progressivo ou não responsivo ao tratamento conservador são candidatos à cirurgia. Para falar a verdade, pessoal, se o enfisema é grave, isso indica uma ruptura grave, e a cirurgia é normalmente a melhor alternativa e mais definitiva para esses pacientes com o reparo da área lesionada. Tudo bem? Aqui a gente vê o filme de um paciente então, com ruptura de traqueia, percebe um inchaço conforme ele respira, que é o ar escapando da traqueia para o espaço subcutâneo. Um exame radiográfico de ruptura de traqueia, percebam então, aqui está a traqueia, há uma perda do seu revestimento normal e principalmente enfisema subcutâneo. A gente vê ar escapando para o espaço peritraqueal. O ar é caracterizado por essas imagens radiolucentes ou mais escuras ao redor da traqueia. E aqui uma foto bem de perto, tá? Aqui a coluna cervical, a musculatura cervical, e para mostrar para vocês o ar debaixo da pele, tá? Isso aqui é a imagem da pele e o ar no espaço subcutâneo, caracterizando que tem um enfisema subcutâneo. Muito bem, pessoal, então essas são as 3 enfermidades importantes da traqueia: o colapso traqueal, a traqueobronquite infecciosa e a ruptura de traqueia, o trauma traqueal. Joia, se ficou dúvida, procure nos nossos canais de comunicação. Voltamos na próxima aula para falar aí de brônquios e parênquima pulmonar. Até daqui a pouco.